Boa noite. Estamos aqui, caríssimos colegas, para fazer uma demonstração de associação de geradores. Associação de geradores em série e associação de geradores em paralelo, seguindo os ensinamentos, as demonstrações em cima da lei de Poe e Led. No primeiro momento, vamos fazer uma demonstração de um circuito em série. Bom, aqui nós temos duas pilhas. Cada uma dessas pilhas é aproximadamente 1,5 volts. Vejam bem que nós soldamos nas pilhas, no polo negativo, um fio branco, no polo positivo, um fio vermelho. Vamos ligá-las em série, uma com a outra. A ligação em série, sempre é bom frisar que nós vamos ligar o polo positivo de uma pilha com o polo negativo da outra pilha. A lei de Poe e Led nos diz que uma das características fundamentais do circuito em série é que a força eletromotriz resultante do circuito é a somatória da força eletromotriz de cada pilha, que aqui nós temos aproximadamente 1,4 volts, 1,5 volts em cada pilha. Vamos medir para ver quanto que é a tensão de cada pilha. Vamos medir dessa pilha primeiro. Temos 1,45. Vamos medir da outra pilha. Também 1,45. Então, agora nós vamos ver qual é a tensão resultante do circuito. Vamos medir nas duas extremidades. Lembrando que a força eletromotriz resultante de um circuito é a somatória da força eletromotriz das duas pilhas. 1,45 mais 1,45 temos 2,90 volts. Está comprovado que a soma de uma mais com o valor da outra, 2,90. Agora vamos inserir uma fonte receptora, uma carga nesse circuito. Vamos usar uma lâmpada, como vocês podem ver, e vamos ligar em série nesse circuito. Vamos ligar também o amperímetro para ver qual é a corrente que esse nosso circuito vai percorrer esse nosso circuito. Vamos colocar o multímetro na escala correta, fazer a ligação do amperímetro em série com o circuito e teremos a corrente do nosso circuito, 0,42 amperes ou 420 miliamperes. 0,42 amperes, o submúltiplo seria 420 miliamperes. Outra coisa que também a lei de Poe e Led nos diz que a corrente que percorre o circuito é única. Em qualquer ponto que nós inserirmos o amperímetro neste circuito, vai ser os mesmos 0,42 amperes. Vamos inserir entre as duas fontes geradoras, entre as duas pilhas, para comprovar isso. Ó. Vamos inserir entre as duas pilhas. E vamos fechar o nosso circuito. Vocês podem visualizar que continua sendo a mesma corrente. Ok, vamos agora finalizar o nosso circuito em série. E vou passar a palavra ao nosso colega Tagno, que vai fazer a explicação sobre o circuito em paralelo. Boa noite, colegas. Estarei dando continuidade ao nosso trabalho da lei de Poe e Led. Estarei falando sobre a associação de geradores em paralelo. O intuito dessas associações é aumentar a potência fornecida. Na associação em série, o aumento é através da força eletromotriz. Na associação em paralelo, o aumento é através da intensidade de corrente.
Vemos o nosso circuito aqui. Unimos os dois polos negativo e unimos os dois polos positivo. Frisando o quê? Que na nosso circuito em série, a nossa tensão é somada, então da pilha 1 com a pilha 2. E no nosso circuito em paralelo, a tensão permanece a mesma de uma fonte geradora, certo? Então mostraremos isso para vocês. Temos aqui 1,43 volts. Então essa aqui é a tensão dessas duas fontes, caracterizando o nosso circuito em paralelo. Vamos colocar agora uma fonte receptora para nós medir a nossa corrente. Deixa eu colocar na escala de corrente. Bem, como no nosso circuito em série nós tínhamos 2,9 volts, o nosso brilho da nossa lâmpada era maior, né? E agora, como nós temos 1,43 volts, o brilho nosso é menor. A nossa corrente aqui, ó, medida nesse circuito, é 0,31. Então, no circuito em série, a nossa corrente era feita em todo o circuito. Onde qualquer ponto que você colocasse o amperímetro, você obteria a leitura de 0,42. No nosso circuito em paralelo, aqui nós temos a corrente total. Então, onde que nós colocar o amperímetro aqui, nós vamos medir a corrente diferente. Elas vão subdividir. É uma característica do circuito em paralelo. Então, faremos isso aqui. Temos nossa fonte geradora 1 ligada numa ponta. Com a fonte geradora, nós obtemos uma corrente de 0,31. Agora eu vou colocar outra fonte geradora que vai nos mostrar que vai dividir a corrente. 0,14. 0,15 aí, ó. Então dividindo em cada fonte geradora. Essa é a característica, uma das características do circuito em paralelo. Concluímos o quê? Que no circuito em série, aumento da potência é através da força eletromotriz. No nosso circuito em paralelo é através da corrente. Isso aqui que nós queríamos mostrar no projeto. Muito obrigado.